Bom dia, amigos da Sala 57. Que bom conversar com você nesta manhã de quinta-feira. Ontem tivemos o nosso jejum, espero que você tenha sido edificado, exortado e abençoado com o tema que nós trabalhamos. A cada quarta-feira, esse é o nosso desafio, né? Proporcionar a você um ambiente, mesmo que seja virtual, como é esse nosso, mas um ambiente de crescimento. O meu desejo é que vocês cresçam cada vez mais à semelhança e à estatura do nosso modelo perfeito que é Jesus Cristo. Eu espero que você já tenha tido o seu momento de comunhão hoje e eu quero agora compartilhar com você a nossa reflexão do capítulo 16 do livro de 2 Crônicas. Esse capítulo ele narra o final do reinado do rei Asa e vimos na terça-feira como ele proclamou, né, uma reforma espiritual em todo o seu reino. O final desse capítulo ele é um tanto que diferente daquilo que vimos no início da vida do reinado do rei Asa, porque nesse capítulo ele faz uma aliança com os egípcios para se defender de Ben-Hadad, o rei da Síria. E então o profeta do Senhor, o profeta do Senhor vai, vai até ele com uma mensagem, né, de advertência. Porque você confiou em Ben-Hadad, ao invés de você confiar em mim? E aí então ele é chamado a atenção, porque ele confiou no rei da Síria e não confiou no Senhor. E amigos, diante disso, ele fica muito chateado. E ele fica tão chateado que manda colocar o profeta num calabouço, né, numa prisão, porque ele não gostou daquelas palavras e da repreensão que ele acabou recebendo do Senhor. Isso leva você e eu a refletirmos que o fato de termos bons momentos com Deus hoje, isso necessariamente não quer dizer que será da mesma forma o final da nossa vida, se nós não tivermos atitudes que nos levem a continuar de forma íntima a nossa comunhão com o Eterno. Você pode proclamar e pode fazer uma grande reforma e pode abençoar não somente a sua vida, mas com a vida de várias outras pessoas. E ainda assim você corre o risco de no meio do meio para frente do seu caminho você se perder. Por isso nós precisamos de uma vigilância constante para estarmos diariamente humildes na presença de Deus, reconhecendo assim a direção dele, a nossa dependência e nos submetendo à tutela do Espírito Santo. Me chama a atenção aqui sobre isso, eu gostaria de refletir com você a busca de Deus. Pelo que Deus busca quando ele olha para os seres humanos? Esse capítulo, ele tem um verso que aparentemente está ali meio que perdido entre toda essa história do rei Asa, né? Mas na verdade esse texto ele nos traz lições extraordinárias. O verso 9 diz assim: Porquanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte a favor daqueles cujo coração é perfeito para com ele. Se você se colocasse hoje para buscar e encontrar pessoas para uma grande multinacional, pessoas que fossem gabaritadas, pessoas que fossem treinadas para ocupar um determinado cargo, você iria procurar aquelas cuja aptidão, tanto intelectual quanto teórica e prática, fossem as melhores possíveis, que conseguissem atingir os requisitos básicos da sua necessidade. Hoje as grandes empresas, para contratar os seus funcionários, elas recorrem às empresas de consultoria de RH, de recursos humanos. Hoje, quando você e eu vamos eleger alguém para uma função na igreja, na verdade a gente procura ali pessoas que têm aptidão para determinada área. Eu fico impressionado qual é a prerrogativa que Deus usa para escolher pessoas. Porque quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra.
para mostrar forte para com aqueles cujo coração é inteiramente dele. Talvez se o Senhor estivesse procurando pessoas mais capacitadas, pessoas que fossem capacitadas, eu seria facilmente riscado da lista. Afinal de contas, eu tenho muitas limitações e talvez muitos de nós seríamos não escolhidos. Com certeza, quando eu olho para Jesus, escolhendo os seus 12 discípulos, seus 10 discípulos, escolhendo os seus discípulos, nós enxergamos ele indo na contramão daquilo que hoje a gente toma como prerrogativa para escolher alguém para seguir a gente ou para uma responsabilidade muito grande. Jesus pega Pedro, Tiago, João, Mateus, homens que aos olhos humanos não cumpririam nenhum daqueles requisitos, ainda mais porque Jesus teria que ensiná-los a nova doutrina do reino. Agora, amigos, Jesus conseguiu enxergar naqueles homens algo que você e eu precisamos entender, que é a prerrogativa primária da busca do Senhor quando os olhos dele passam por toda a terra. Ele procura homens e mulheres cujo coração seja inteiramente dele. Deus pode se valer muito da minha capacidade e da sua capacidade, mas em primeira análise não é a nossa capacidade que Deus leva em consideração. A primeira coisa que ele quer saber é se o seu coração é dele. Porque se o seu coração for dele, ele pode te capacitar para fazer qualquer coisa. Agora, se o seu coração não for dele, você pode ser capacitado para muitas coisas, mas nunca fará aquilo que Deus quer. Essa talvez seja a grande diferença que me impulsiona a permanecer buscando o Senhor. Porque eu posso não ser capacitado, mas se eu colocar o meu coração na presença dele, ele pode me usar e pode me capacitar. Talvez hoje você esteja olhando para si mesmo e pensando assim: poxa, fulano faz as coisas melhor do que eu, ou aquele irmão, aquela pessoa, eu sou tão limitado, eu sou tão acanhado. Pode parar com isso. Para, porque a percepção de Deus é totalmente o contrário. Não é o quanto você sabe fazer, e sim o quanto do seu coração pertence a Ele. Porque depois, se o seu coração for dele, ele pode ensinar você a fazer todas as coisas. E ele pode fazer através de você até mesmo aquilo que hoje aos olhos humanos é impossível. Quanto ao Senhor, os seus olhos percorrem por toda a terra. Eu vejo o Senhor fazendo uma varredura, passando como um olhar de raio-x, né? Como aquelas máquinas de raio-x, né? Que a gente tem nos bancos, no aeroporto. O Senhor passa, porque Ele sonda o coração, Ele esquadrinha o nosso íntimo e Ele sabe exatamente aquilo que Ele pode encontrar dentro de cada um de nós. Se o Senhor hoje estiver passando por você, fazendo a revista na sua vida, como Ele vai encontrar o seu coração? Se o seu coração ainda não for inteiramente dele, se ainda existir alguma coisa que você divide isso, eu quero convidar você hoje a tomar a decisão certa de colocar inteiramente o seu coração nas coisas do Senhor. Um grande abraço a você, um ótimo dia e amanhã nós nos encontramos na sala 57.